Fala galerinha, beleza? Pois é, estamos aqui agora para cumprir a nossa promessa. Fiz a enquete, perguntei, vocês responderam e a opção que vocês escolheram foi nutrição e alimentação. Então, vamos lá. Nossa aula de hoje vai ser sobre alimentação saudável e nutrição. Mas antes, roda a vinheta. Também gostaria de agradecer a todos vocês que compareceram no nosso canal, estão frequentando nossas enquetes e principalmente estão participando, prestigiando nossos vídeos. Lembrem que esses conteúdos são feitos especialmente para vocês, beleza? Então, se ainda não se inscreveu, se ainda não participou das nossas enquetes, tá na hora de participar, beleza? Ok, vamos lá então. Nutrição e alimentação saudável. Existe uma relação direta entre nutrição, saúde e bem-estar físico e mental do indivíduo. As pessoas comprovam que a boa alimentação tem um papel fundamental na produção e no tratamento de doenças. Há milhares de anos, Hipócrates já afirmava que teu alimento seja teu remédio e que teu remédio seja teu alimento. Nutrição é um processo de fornecer ao organismo todos os nutrientes necessários para a realização de suas funções vitais, utilizando-se de alimentos variados. A nutrição faz parte do aprendizado durante grande parte da vida. A nutrição pode ser feita por via oral, ou seja, pela maneira natural do processo de alimentação, ou por modo especial. No modo especial, temos a nutrição enteral, que é aquela que ocorre quando o alimento é colocado diretamente em uma área do tubo digestório, geralmente o estômago ou o intestino, através de sondas que podem entrar pela narina, boca ou por um orifício feito por cirurgia diretamente no abdômen do paciente, juntamente com outro orifício gastrointestinal usado para o processo digestivo. A nutrição parenteral é a que é feita quando o paciente é alimentado com preparados para a administração diretamente na veia, não passando pelo tubo digestivo, como o soro nas veias, quando se está impossibilitado de ingerir alimentos via oral. A boa nutrição depende de uma dieta regular e equilibrada, ou seja, é preciso fornecer às células do corpo não só a quantidade, como também a variedade adequada de nutrientes importantes para o seu bom funcionamento. Os guias alimentares mais conhecidos são as pirâmides alimentares. Mas o que são alimentos? Alimentos são todas as substâncias sólidas e líquidas que, levadas ao tubo digestivo, são degradadas e depois usadas para formar e ou manter os tecidos do corpo, regular processos orgânicos e fornecer energia. Mas devemos tomar cuidado com definições genéricas. Um exemplo, não existem alimentos perfeitos, ou seja, nenhum alimento possui todos os nutrientes responsáveis pela regulação, construção ou manutenção dos tecidos e fornecer energia. Também existem alimentos que só nos fornecem calorias vazias, ou seja, são concentrados em certas substâncias que se transformam apenas em energia após a ingestão, como é o caso das bebidas alcoólicas e refrigerantes. O que é caloria? A caloria é a unidade de calor usada para a nutrição. Essa unidade de calor é a medida de energia liberada a partir da queima e digestão do alimento e que é então utilizada pelo corpo. Cada nutriente fornece diferentes quantidades de energia, ou seja, calorias. Quanto maior for a variedade de nutrientes que um alimento tiver, maior será o seu valor nutricional. O que são macronutrientes? Bem, os macronutrientes são os nutrientes dos quais o organismo precisa em grandes quantidades e que são amplamente encontrados nos alimentos. São especificamente os carboidratos, as gorduras e as proteínas. Vejamos agora falar sobre os carboidratos.
Os carboidratos são nutrientes que fornecem energia para o nosso organismo. A ingestão de carboidrato evita que as proteínas dos tecidos sejam metabolizadas para o fornecimento de energia. Quando isso acontece, há comprometimento do crescimento e reparo dos tecidos, que são as funções importantes das proteínas. Os carboidratos podem ser simples ou complexos. Os carboidratos simples são moléculas menores de carboidratos que estão presentes em alimentos como o açúcar e o mel. Podem também ser resultado da digestão de carboidratos complexos. Os carboidratos complexos são moléculas maiores que levam mais tempo para serem absorvidas, já que antes de serem absorvidas, precisam ser transformadas em carboidratos simples. Estão presentes nos pães, arroz, milho e massas. As gorduras e o colesterol. As gorduras, ou lipídios, são os principais fornecedores de energia, além dos carboidratos. Também são responsáveis por proteger os órgãos contra lesões, manter a temperatura do corpo, ajudar na absorção de algumas vitaminas, a vitamina A, D, E e K, e também produzir uma sensação de saciedade depois das refeições. As gorduras podem ser tanto de origem animal quanto de origem vegetal. As de origem animal geralmente são sólidas à temperatura ambiente e as de origem vegetal são líquidas. O tão falado colesterol não é um tipo de gordura, é um composto parecido com esse nutriente e que participa de vários processos orgânicos envolvendo os lipídios. Conhecido como o vilão, o colesterol tem, na verdade, importantes funções como estruturação das células, formação de hormônios e de vitamina D. O colesterol só é prejudicial quando ingerido em excesso, acumulando-se no sangue, o que aumenta o risco de doenças cardiovasculares. Existem dois tipos de colesterol, o bom colesterol e o ruim colesterol, embora esses não sejam os termos mais apropriados. O colesterol ruim, chamado de LDL, Low Density Lipoprotein, é aquele que se acumula no sangue. O bom, chamado de HDL, ou High Density Lipoprotein, é responsável pela retirada do colesterol ruim do sangue e levá-lo até o fígado para ser destruído. Todos nós temos os dois tipos de colesterol e existe um nível sanguíneo normal para cada um deles. Dependendo do tipo de gordura que ingerimos, a concentração de colesterol no sangue desses elementos pode aumentar ou diminuir. Quanto maior for o HDL e menor o LDL, melhor. Exemplos de alimentos que podem aumentar o nosso HDL, ou seja, o bom colesterol, e diminuir o nosso LDL, ou seja, o mau colesterol, são óleo de milho, de soja, óleo de oliva, óleo de canola, açafrão, óleo de girassol, margarinas feitas com óleos citados e azeitonas. Devemos evitar alimentos como manteiga, gordura animal, banha, carnes gordurosas com banha, pele ou couro, frituras, gordura hidrogenada, óleo de coco e leite integral. A leitura do rótulo dos produtos é muito importante para que possamos conhecer os ingredientes dos alimentos e escolher o melhor para o nosso caso. Isso acontece também com as gorduras, que se transformam em ácidos graxos, moléculas menores de gordura, quando são digeridas pelo organismo. Nos alimentos, os ácidos graxos podem ser encontrados como polissaturados, monoinsaturados e saturados. Os ácidos graxos poliinsaturados são importantes para o organismo porque diminuem o colesterol ruim e aumentam o bom colesterol. Encontramos os poliinsaturados
principalmente nos peixes e óleos vegetais, como soja, óleo de canola, de girassol, açafrão, óleo de milho e de oliva. Os ácidos graxos monoinsaturados são encontrados no azeite, no abacate e no óleo de canola, assim como os poliinsaturados também diminuem o colesterol ruim. Segundo alguns estudos, pode-se dizer até que os ácidos graxos monoinsaturados têm um efeito mais eficaz do que os poliinsaturados. Os ácidos graxos saturados são responsáveis pelo aumento do colesterol sanguíneo. Algumas fontes desses ácidos são a gema do ovo, a carne em geral, vísceras e óleo de coco. Esta classificação é importante porque, dependendo do tipo e quantidade de ácidos graxos que ingerimos, certos lipídios e o colesterol são ou não acumulados no organismo. Outra importante classificação de gorduras é feita segundo sua essencialidade. O nutriente é chamado essencial quando o organismo não consegue produzi-lo. Deve, então, ser fornecido pela alimentação. Os não essenciais podem ser produzidos pelo organismo e, portanto, não precisam ser fornecidos pela dieta. Os ácidos graxos essenciais são os poliinsaturados, das famílias denominadas ômega 3 e ômega 6. Esses tipos de gordura são necessárias para o desenvolvimento cerebral em fetos e para a manutenção da integridade das membranas celulares, além de participarem ativamente do sistema imunológico, melhorando ou deprimindo a resposta imune, reduzirem os níveis de gordura no sangue, prevenindo doenças cardiovasculares e aumento de pressão arterial, e melhorarem a circulação sanguínea. São encontrados principalmente em animais marinhos, óleos de peixe e óleos vegetais. As proteínas. As proteínas são componentes necessários para o crescimento, construção e reparação dos tecidos dos nossos corpos. As proteínas são componentes necessários para o crescimento, construção e reparação dos tecidos do nosso corpo. Elas entram na constituição de qualquer célula, seja célula nervosa, célula sanguínea, célula do músculo, do coração, fígado, das glândulas produtoras de hormônio ou qualquer outra. As proteínas ainda fazem parte da composição dos anticorpos do sistema imunológico corporal. Participam ativamente de inúmeros processos metabólicos e de muitas outras funções do corpo. Quando necessário, as proteínas são convertidas em glicose para fornecer energia. O excesso de consumo de proteína pode causar prejuízos, como a sobrecarga do trabalho no fígado e nos rins, aumento da excreção de cálcio e de outros minerais. O excesso de calorias na forma de proteínas se transforma em gordura, sendo depositada nos tecidos. Quem pratica exercícios mais pesados, como musculação, raramente irá precisar de suplementação de proteínas, pois a ingestão aumentada de alimentos irá garantir a quantidade de proteínas necessária ao bom funcionamento do organismo. Calorias por grama de nutriente. Cada nutriente fornece cerca de certa quantidade de energia. Os carboidratos e as proteínas fornecem 4 calorias por grama e as gorduras 9 calorias por grama. O que são micronutrientes? Ao contrário dos macronutrientes, existem nutrientes que não precisamos absorver em grandes quantidades, embora eles sejam muito importantes para o bom funcionamento do nosso organismo. São os micronutrientes, encontrados nos alimentos em concentrações pequenas. Existem 2 tipos de micronutrientes, as vitaminas e os sais minerais. As fibras. As fibras são substâncias que também estão presentes nos alimentos. Elas não são consideradas nutrientes porque não são absorvidas pelo organismo. Isto é,
não vão para a corrente sanguínea. Mesmo assim, as fibras são essenciais para o bom funcionamento do intestino, prevenindo câncer intestinal, auxiliando na sensação de plenitude gastrointestinal, sensação de fome passa mais rápido e a sensação de saciedade dura mais tempo. Diminuem o açúcar do sangue, ajudando no tratamento do controle da diabetes e reduz os níveis de colesterol, entre outras funções. Tanto os tecidos animais quanto os tecidos vegetais são compostos por fibras, mas o tipo de fibra importante para a nutrição é a de origem vegetal, também denominada fibras dietéticas. Resumindo, as fibras são as partes dos vegetais que o organismo humano não digere. Existem vários tipos de fibras. As fibras podem ser classificadas em solúveis e insolúveis. As fibras solúveis dissolvem-se em água e tornam-se viscosas. As insolúveis não se dissolvem nem com a mastigação. A maior parte passa inalterada através do tubo digestório. As fibras solúveis ajudam a diminuir o colesterol, reduzindo o risco de doenças cardiovasculares. Podem ser encontradas na aveia, no feijão e nas frutas. Tanto as fibras solúveis quanto as insolúveis podem ser encontradas nas frutas, principalmente com a casca e ou o bagaço, e nos vegetais folhosos, preferencialmente crus.